Vamos abrir a palavra na sequência do nosso propósito de pregar todo o livro de Atos. Nós vamos ler agora do verso 11 ao 26. Livro de Atos, nós vamos ler capítulo 3, do verso 11 até o verso de número 26. Vamos lá? Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Pai, obrigado por esse texto tão amplo, tão profundo, tão denso, tão maravilhoso. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá agora de meditarmos nele. Nós somos tão pequenos, tão limitados, nossa mente não abarca, não abraça, não consegue entender toda a beleza, toda a magnitude desta passagem. Mas o teu Espírito é poderoso para tirar os grandes destaques deste texto e marcar nossa mente, o nosso coração. É só isso que eu te peço, Pai, independente
de meus limites e dos limites que afetam a audição, a atenção de cada irmão aqui, que o teu Espírito exerça um papel preponderante de tal maneira que a essência, a beleza desta passagem nos sejam comunicadas pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo aqui, todo mundo, é capaz de pronunciar grandes discursos, em nome de Jesus. Não há nenhum cristão que está ausente da responsabilidade de compartilhar a grandeza do Evangelho. Nós lemos tantas coisas que confirmam isso na Bíblia, e uma das mais interessantes foi o próprio apóstolo Pedro quem falou na sua primeira carta. Ele declarou que nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? 1 Pedro 2,9, para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, independente de você ter um curso de homilética, um curso de instituto bíblico, seminário, qualquer coisa, quando a fé entra no teu coração, quando o apreço pela palavra domina a tua mente, faz a tua cabeça, aí você se torna capaz de proclamar, capaz de fazer discursos belíssimos para qualquer pessoa do mundo conhecer de Cristo o que você também já conhece até o presente momento. Eu li um artigo esses dias que eu fiquei impressionado pela qualidade desse artigo. Foi escrito na revista Ultimato, não sei o número dela, mas é uma revista recente. O autor do estudo, Paul Freston, ele faz duas menções de dois autores que eu não conhecia até o presente momento que eu li esse artigo interessante. Qual é a preocupação do artigo? Apresentar dois autores, um deles, deixa eu pegar o nome dele aqui, Tom Holland. Eu não conheço o Tom Holland, mas eu sei que ele é um ateu de carteirinha. E como ateu, ele escreveu um livro cujo título em português é O Domínio. E no artigo da revista Ultimato, o Tom Holland, mesmo sendo um ateu, ele coloca a seguinte frase, que eu vou ler para vocês. Como foi que uma seita inspirada pela execução de um criminoso obscuro, num império há muito desaparecido, veio a exercer uma influência tão transformadora e duradoura no mundo? Vou ler de novo, é uma pergunta intrigante para mim, para cada um de nós. Um ateu, no seu livro, O Domínio, ele exalta a grandeza, o impacto, o poder transformador desses 2000 anos de cristianismo. E ele diz assim: como foi que uma seita, opinião dele, inspirada pela execução de um criminoso, Cristo, um criminoso obscuro, num império que desapareceu há tanto tempo, como pode uma seita assim impactar de maneira tão transformadora e tão duradoura o mundo todo? Eu fiquei impressionado, porque no restante do livro ele traz citações reverenciando a Bíblia, reverenciando aquilo que muitos cristãos, ou por ignorância, ou por falta de memória, acabaram por esquecer ou guardar no baú mofo de uma mente que se ocupa com outros assuntos contemporâneos, mas não consegue contemplar a belíssima história dos discursos cristãos que deixaram impacto em universidades,
hospitais, tantos projetos magníficos que mostraram o poder do cristianismo, que às vezes hoje nós relegamos para a poeira da história, e é necessário que às vezes um ateu exalte a beleza e o impacto e o poder do cristianismo. No livro de John Dickson, que é um cristão, um livro também recente, que não tem ainda em português, o livro dele é, o título, Bullying e Santos. É uma preocupação de mostrar que o cristão, onde quer que ele vá, ele causa impacto a ponto de provocar ou a zombaria, de provocar o bullying, de provocar a perseguição, quando ele é autêntico, santo, em nome de Jesus, e ele faz com coragem o seu discurso cristão, ele provoca reações contrárias. Quando ele é automaticamente aceito e simpático, e de comum acordo ele flerta com toda a corrente de pensamento, ele namora com o mundanismo sem causar espanto, mas quando ele é santo, ele causa o bullying, e é essa a temática do livro. E ele coloca uma frase curiosa, um pensamento curioso assim, no livro dele. Uma analogia musical, Dickson coloca da seguinte maneira: Jesus escreveu uma linda composição, mas os cristãos às vezes desafinam, e outras vezes tocam uma música totalmente diferente. Depois, ele faz uma analogia literária, não só analogia musical, dizendo que Cristo tem uma composição belíssima, e às vezes tocamos desafinados, ou criamos uma nova música, que não foi composta por ele. E aí, na analogia literária, ele diz assim: nós evocamos a personalidade dividida de Jekyll e Hyde, ou o médico e o monstro. O cristão como um servo humilde versus o cristão como um policial moralista, sempre pronto a assediar, a intimidar a cultura das pessoas por causa da retidão. Cristãos que fazem parte de uma tropa de elite, que acho que estão com um cacetete na mão, em nome do Espírito Santo, para punir, e não para mostrar o Evangelho, a luz, o impacto transformador, que tira o pecado do mundo e coloca o perdão e a graça redentora. Na verdade, nós temos que ler esse livro, talvez eu procure algum dia, não sei inglês, mas o dia que tiver em português, certamente, eu vou tentar ler, para entender qual é a preocupação desse autor. E só para finalizar, e não ficar entrando só nesse aspecto da introdução que eu roubei da revista Ultimato, o Dickson termina uma parte do livro dele dizendo o seguinte: diante da cólera do mundo, sejamos mansos. Diante da presunção arrogante das filosofias dos homens, sejamos humildes. Diante das blasfêmias deles, ofereçamos orações. Em resposta aos erros do mundo, sejamos firmes na fé. Diante da crueldade do mundo, sejamos civilizados. Nunca procuremos imitar o mundo, nos esforcemos para imitar somente o Senhor. Diante de toda essa palavra introdutória, eu quero que vocês olhem para Atos 3, de 11 a 26. É o discurso de um pecador transformado. Esse é o tema da nossa mensagem, o discurso de um pecador transformado. Mas eu posso anexar, abrir um parênteses e colocar um título um pouquinho diferente, talvez melhor. O sermão cristocêntrico de um pregador transformado. Eu posso usar os dois, o discurso de um pecador transformado ou o sermão cristocêntrico de um pregador transformado. Esse pregador é Pedro. Esse pecador é Pedro. Esse pecador sou eu. Esse pregador sou eu. Esse pecador é você. Esse pregador também é você. E igualmente como Pedro, nós podemos proclamar ao mundo um sermão, um discurso
a partir da transformação que o Senhor causou em nós. E esse discurso belíssimo de Pedro, essa pregação cristocêntrica, maravilhosa de Pedro, eu vou dividi-la em 7 frases, simples, para que você entenda esses versos, de uma maneira que você entenda e se preocupe em dizer, eu vou pregar isso, eu vou mostrar isso ao mundo, eu vou dizer ao mundo as 3 grandes verdades: a crucificação, a ressurreição e a redenção. Eu só quero dizer isso ao mundo: o meu Cristo crucificado, o meu Cristo ressuscitado, o meu Cristo, o Redentor da minha vida. Não mais pregar nuances, polêmicas, bate-bocas por questões doutrinárias, porque se eu mostrar Cristo em toda a eficácia da sua crucificação, se eu mostrar Cristo em todo o poder da sua ressurreição, e se eu for uma carta aberta, viva, da transformação que a redenção causou em mim, o meu discurso será levado a efeito até as últimas consequências. Por isso, Pedro é um grande incentivo a mim e a você também, porque como eu e como você, ele foi um pecador contumaz, difícil de lidar, de difícil trato. E o próprio Senhor Jesus deixou claro para ele: quando você se converter, vai pregar aos teus irmãos, vai proclamar para eles, cuida das minhas ovelhas, Pedro, cuida. Então, meus irmãos, a primeira parte desse sermão cristocêntrico, deste pregador transformado, a primeira parte desse discurso de um pecador transformado está aí no verso 11. Primeira parte: as pessoas se apegam àqueles que lhes fazem bem. O verso de número 11 diz: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Um homem 40 anos coxo ali, largado à porta formosa, pedindo esmolas, o tempo todo era só o que ele se preocupava. E ele às vezes recebia a esmola e às vezes não. Mas quando Pedro passa por ele, quando João passa por ele, mensagem de domingo passado, a gente aprende: eu não tenho o que você está me pedindo, eu não tenho prata, eu não tenho o dólar, eu não tenho o euro, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu dou para você. Fica em pé em nome de Jesus. Aquilo causou um impacto tão grande na vida daquele homem, que saltitante ele sai atrás de Pedro e de João e se apega em louvores a Jesus, mas se apega aos seus benfeitores. Esse é o discurso do pecador transformado, porque ele passa a ser agente de transformação na vida alheia, na vida dos outros pecadores como ele, que famintos estavam, sem esperança viviam, mas agora eles não têm mais fome, eles estão satisfeitos, eles cantarolam por aí. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Eu sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Cadê a tua satisfação, meu irmão? Cadê a tua satisfação, o teu prazer de ter a Cristo e de fazer esse discurso para outros pecadores como você? Você se conteve, você fica saboreando o céu por antecipação, mas não convida mais ninguém a levar a ir para o céu também. Por isso, Pedro está ali sendo abraçado por aquele ex-coxo. 40 anos sem andar, agora ele anda com Jesus, ao lado daqueles que lhes fizeram bem. Por isso, o discurso e um sermão válido é aquele cristocêntrico. Cristo foi por todo lado fazendo bem, e eu não posso deixar de imitá-lo nisso. Se você é cristão, faça bem,
com sua pregação, com seu conselho bíblico, com sua amizade, com sua simpatia, com a maneira de mostrar com o seu semblante o que Cristo significa para você já, hoje, agora. Porque tem gente por aí, desiludida, ao seu redor, no entorno da sua família, do seu condomínio, do seu trabalho, das suas relações pessoais e profissionais. E não há como desenvolvermos o projeto um por um, Deus por todos, se eu não puder levar alguma coisa boa que transforme uma outra pessoa. Não discuta religião, nem debata nenhum assunto polêmico, mas diga, para mim, o viver é Cristo, e se eu morrer, o lucro é só meu, leve o lucro para outras pessoas. Esse homem aqui se apegou àqueles que lhes fizeram bem, Pedro e João. Esse é um discurso, esse é um sermão válido de qualquer pregador transformado, qualquer pessoa que queira fazer um discurso cristocêntrico, tem que pensar nisso. A segunda parte desta mensagem, o sermão cristocêntrico de um pregador transformado, está no verso 12, o risco da fama no coração dos servos. Toma cuidado, eu tenho que tomar cuidado. À vista disto, o homem se apegando a eles, o povo atônito junto deles, a fama rondando ali o pórtico de Salomão, e Pedro e João sendo impactados. Olha o que acontece. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo e disse, que maravilha! Israelitas, por que vocês estão maravilhados do que acabou de acontecer? Por que vocês estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ah, irmãos, muitos pregadores de hoje não perderiam a chance. O quê? De bandeja eu tenho um crachá dizendo, ô pregador poeta. Pregador bom é esse aí, ele fala e acontece, ele fala e a cura vem, eu vou atrás dele, eu vou ser seguidor dele. Qual é o endereço do Facebook? Qual é o Instagram dele? Quantas visualizações tem? Ah, meus irmãos, a gente vai fazer apelo para tudo quanto é lado. Eu quero ter 1 milhão. Pastor Márcio, 1 milhão de visualizações no seu, é bom? Tá bom para você? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, mas o que eu tenho que dar. E Pedro olhou para aquele povo e disse, olha, eu não quero fama. O risco da fama, o risco de bater no peito e falar, quer convidar um pregador bom? Ao invés de você humildemente falar, convém que ele cresça, você vai falar assim, olha, meu cartão. Está aqui meu cartão, pode me convidar. Pronto, nessa hora você já está reprovado pelo humilde servo que é Jesus. Pedro viu a multidão, e Paulo passou por isso lá na frente, capítulo 14, quando há uma cura, chamam ele de Mercúrio, Júpiter, querem sacrificar, fazer holocaustos, e ele fala, não, e ao mesmo tempo que a turma quer glorificar Paulo, logo depois que ele abre mão da fama e do aplauso, eles querem matá-lo. Pedro não está nem aí, Paulo também não. Cristo seja exaltado, é a proposta de João Batista, e de João Presbiteriano também, e de Zé Batista, e de Zé Presbiteriano também. Convém que ele cresça. Pedro olha para aquela multidão, que vê aquele homem andando e saltitando de alegria, e ele começa a dizer, por que olham para a gente? Como se por algum poder que estivesse em nós, tivéssemos feito um milagre. Não, nada em nós, não há piedade em nós. A glória, a fama, que Deus nunca divide com ninguém, é de Cristo, é de Cristo. Este é um sermão justo, esse é um sermão cristocêntrico, de um pregador, de um pecador transformado. Ele toma cuidado, o risco da fama sempre ronda o coração dos servos de Deus. A terceira parte do discurso vai do verso 13 ao 15 e do 17 ao 18. A glória de Deus, Senhor da história, e a glória de Cristo, autor da vida. A glória de Deus, Senhor da história, e a glória de Cristo, autor da vida. Essa é a terceira parte do grande sermão cristocêntrico, desse
pregador, desse pecador transformado que foi Pedro. A preocupação dele nos versos 13 a 15 e 17 a 18 é engrandecer, glorificar a Cristo. Dá só uma olhada. O Deus de Abraão, verso 13. O Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou Jesus, a quem vocês traíram, olha a coragem, vocês negaram, olha a ousadia, e vocês fizeram isso por medo de Pilatos, quando Pilatos já tinha decidido soltar Jesus. Vocês negaram o santo, o justo, vocês pediram em troca um homicida. Verso 15, quisera destar-te, vocês mataram o autor da vida. Pensem nisso. Deus ressuscitou dentre os mortos, nós somos testemunhas dele. Verso 17 e verso 18. E agora, irmãos, eu sei, olha, ele ameniza um pouco a situação, a força, mas ele diz, vocês foram totalmente ignorantes naquele momento, suas autoridades também, mas Deus cumpriu o que já tinha sido anunciado por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Olha a convicção que Pedro tem. Ele não fica choramingando, ele engrandece Cristo, ele agradece a providência que mata Cristo, mas ele reconhece o grande poder do Senhor da história, que controla Pilatos, Caifás, ignorantes, multidão maluca, porque Cristo tinha que padecer. Essa é a nossa pregação. Estamos do lado do condenado que ressuscita, do condenado que liberta condenados de verdade. Por isso, o discurso de Pedro faz sentido. O nosso discurso tem que seguir na mesma linha, sem amenizar, sem pregar ao pecador, para transformar o pecador, sem pregar para ele uma mensagem simpática, uma mensagem suave, uma mensagem pós-moderna, sem absolutos. Não, com todos os absolutos possíveis. Nós precisamos imitar Pedro. A quarta parte do sermão de Pedro está no verso 16, o poder da fé em Jesus. Olha que lindo esse versículo. Pela fé, não foi eu e João, não foi por minha competência e piedade, não, que esse homem foi curado. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vocês estão vendo, e vocês estão reconhecendo, sim, a fé que vem por meio de Jesus. De novo, a ênfase, a fé que vem por meio de Jesus, é que deu a esse homem saúde perfeita, na presença de todos vocês. Não foi uma cura obscura, manipulada, não, é uma cura pública. Não foi uma cura que carece de fisioterapia posterior, não, o homem está com a saúde perfeita, a alma dele curada, o corpo dele curado, as pernas curadas, e vocês estão vendo publicamente que eu não fiz nada, João não fez nada, quem fez foi Jesus, e esse homem creu, esse homem creu, esse homem creu. Não coloque palavras que anexam outras questões, simplesmente creia, creia. Quando a gente conversa e inventa moda, a gente complica, e a fé que é tão simples e que não vem de nós, ela passa por caminhos escorregadios, filosóficos, perigosos. Mas Pedro não quer nada disso. Seu discurso inclui o poder da fé em Jesus. A quinta parte deste discurso, desta pregação cristocêntrica, desse pregador transformado, a quinta parte está lá no verso de número 19. Olha só que interessante, o verso 19: arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a grande chamada do pregador Pedro.
A grande chamada para o século 21. Essa é a grande chamada, e é o que Pedro faz. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olhou para alguém, é amigo, é intelectual, é o homem do cafezinho, é o faxineiro, é o doutor, seu amigo, não importa. Pregou o evangelho para ele, fez o discurso de Pedro, chega num momento, se arrependa, meu amigo, se converta, meu amigo, e o seu pecado vai ser cancelado, a sua dívida vai ser quitada, ponto final. E é só. E ele vai olhar para você, só isso? Não, é tudo isso. É tudo isso. O poder pertence a Cristo. Você é só o mensageiro de uma palavra que deixa claro. A grande chamada do Evangelho foi ecoada da boca de Pedro. Não tente colocar um discurso mais complexo, não tem complexidade. O Evangelho é simples, direto ao ponto, objetivo, puro, reto. E Deus quer que esse seja o meu discurso, o seu discurso. E aí o texto deixa isso bem claro, em tom imperativo: arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a quinta parte desse discurso fantástico, desse pecador, pregador, transformado, que antes foi intimidado por tão pouco, negou por tão pouco, e agora não nega nada, não inventa nada, mas declara com tamanha ênfase, que realmente 3.000 se convertem, depois outros vão se converter, mas não é o tanto de pessoas que vão se converter, é o tanto de pecadores transformados, que terão a intrépida ousadia de Pedro, para falar da mesma maneira a qualquer pessoa no século 21, que vão ter o mesmo impacto do primeiro século. Duas últimas partes e encerramos a nossa mensagem. A sexta parte vai do verso 20 ao 25. Se falamos no 19 da grande chamada, a sexta parte fala das grandes promessas. Verso 20 a 25, as grandes promessas, vamos a elas. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Que promessa bendita, irmãos. Como é bom a gente receber Cristo como refrigério da nossa alma, que vem fazer paz conosco e nos reconcilia com Deus. Como é bom ter paz. Como é bom ter festa no coração, como é bom comer e beber em nome de Jesus, como é bom entrar num santuário e engrandecê-lo, e dizer: eu sou parte disso tudo, eu vou para a glória um dia, eu posso morrer e vou para o céu, com certeza, eu posso ser esmagado pela dor, pelas circunstâncias, mas Ele não me desamparará jamais. Eu posso ser abandonado e traído por tudo e por todos, mas Ele vai me guardar. Tudo que eu chorar nesse mundo, um dia, Ele vai enxugar. Tempos de refrigério, promessa bendita, e as promessas continuam, e que Ele envia o Cristo designado, o Jesus, o Salvador, o Messias, o mediador, e aí depois Ele vai continuando. É necessário que o céu o receba, até os tempos da restauração de todas as coisas. Outra promessa, Deus um dia vai fazer isso, Deus prometeu isso. Verso 22, o Senhor vos suscitará um profeta maravilhoso, maior, semelhante a mim, e vocês vão ouvi-lo. Promessa já cumprida em Cristo, plenamente. E acontecerá, verso 23, que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada. É promessa também, não adianta a gente amenizar isso, é uma promessa garantida por Deus, assustadora, mas é bom revelar do que omitir. Verso de número 24, e a todos os profetas, a começar com Samuel, assim todos quantos depois falaram, anunciaram estes dias que vão acontecer. Mas olha que promessa bendita no verso 25, vós sois os filhos dos profetas, vós sois filhos da aliança, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Somos filhos dos profetas, somos filhos da aliança, somos instrumentos de Deus para abençoar as famílias da terra agora, no meio desse caos avassalador que destrói famílias, que destrói comunidades inteiras, que destrói igrejas.
Você é um profeta do Altíssimo. Você é um canal de bênção para muitas pessoas. Só proclame o que Pedro proclamou no seu discurso, e o mundo conhecerá o impacto do Evangelho, que um dia já impactou e transformou você. E a última parte da nossa mensagem, do discurso transformador de Pedro, do discurso e sermão cristocêntrico dele, a última parte está no verso 23. Se no 19 a grande chamada, se do 20 ao 25 as grandes promessas, no verso 26 as grandes necessidades. Essa parte do sermão de Pedro finaliza a nossa mensagem desta manhã. Verso 26, as grandes necessidades. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar. Como eu tenho necessidade de ser abençoado? Abençoar no quê? No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Irmãos, não tem como a gente passar pano em nós mesmos. Não tem como a gente olhar para nós, por causa do nosso histórico cristão, e sairmos por aí dizendo, somos bonzinhos, somos legais, somos gente boa. Não, somos perversos, somos capazes de brutalidades, de julgamentos, de preconceitos malditos, mas Deus quer nos abençoar e nos livrar de tudo isto, para que sejamos de verdade o sal dessa terra, a luz deste mundo. Esse é o discurso, esse é o sermão que vale, e que se você o proclamar, se você o compartilhar, certamente você vai abençoar muitas e muitas vidas. Eu vou concluir dizendo o seguinte, eu fiz 5 pequenas anotações, são só frases. Primeira frase, privilégio e responsabilidade. O Evangelho ele é misericórdia e advertência, privilégio e responsabilidade. Segunda frase, arrepender-se e mudar são parceiros. Todo arrependido muda, todo arrependido abandona o velho caminho e começa um novo. Terceira verdade, arrependimento e perdão afetam a vida por inteiro. Apaga o passado, dinamiza o presente e transforma o futuro. Quarta frase, a nossa história se move rumo à segunda vinda. Última frase, o privilégio de crer em Cristo traz consigo serviço e dedicação. O privilégio de crer em Cristo traz consigo serviço e dedicação. Por isso, irmãos, eu gosto muito de certas canções que a gente entoava com gosto. E eu gostaria de só terminar com um trechinho dessa canção que eu já falei dela aqui. Sou de Jesus. E vocês vão completar agora. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Que coisa linda vocês acabaram de dizer. Eu sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Em Jesus, satisfação. Ninguém aqui vai chegar na glória e falar, Senhor, eu tenho uma reclamação a fazer. Eu criei. Eu te segui durante 4, 5 décadas e a minha reclamação não é contra ti, é contra mim mesmo. Por que eu te amei tão pouco? Pensa nisso. Faça o seu discurso e Deus vai te usar e Deus vai te abençoar em nome de Jesus e vai abençoar muita gente ao seu redor. Louvado seja Deus por Pedro ter discursado e porque eu e você podemos repetir o mesmo discurso dele, com a mesma garantia de eficácia, em nome de Jesus. Amém. Amém.